Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estamos voltando para esse ano de 2023 com bastante novidades no nosso canal. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, fique ligadinho, porque esse ano nós temos muitas novidades aqui em nosso canal, no nosso canal no Instagram também e principalmente no nosso canal aqui do YouTube. Hoje estamos gravando aqui um episódio que vai ao ar hoje às 20 horas. Você que nos acompanha aí estará ao vivo aí o nosso canal, nós estaremos subindo esse episódio de hoje, que é um convidado especial. Pela primeira vez a Bucocast buscou indicações pelo nosso canal lá do Instagram e nós tivemos esse nome de um cara que é fantástico aí no mundo da bucomaxilo. Hoje ele está aí praticamente com a sua agenda tomada na área da reabilitação e implantodontia. Eu estou recebendo o professor Dr. Vinícius Polo. Cara, é um prazer imenso falar contigo. Confesso que quando eu fiz essa caixinha de pergunta buscando algum nome, fiquei surpreso, um prazer imenso conhecê-lo e vamos fazer um podcast bacana aí que eu tenho certeza que tem uma galera imensa aí que está ansioso por ver o nosso podcast. Com certeza. Obrigado, Ismael, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, uma felicidade. É um momento único na minha vida. Eu nunca tinha realizado nenhum podcast, participado. É o primeiro, professor? É meu primeiro podcast, muito embora eu goste de acompanhar os demais, assim, pelas redes sociais, Instagram. A gente pode falar a marca aqui, né? Sim, Spotify e tudo mais. Spotify, YouTube é uma felicidade muito grande estar aqui com você. Você é um ouvinte de podcast? Sou um ouvinte de podcast. Viajo muito aí de clínica em clínica, né? Então, todo dia, indo e voltando, pelo menos umas 2 horas de podcast por dia, eu tô sempre acompanhando. É muito tranquilo. Ainda nós estamos com um canal da Bucocast no Spotify, mas ainda nós não temos nenhum episódio da Bucocast no Spotify. Mas esse ano a gente vai começar a subir os áudios, né? As gravações que nós temos da Bucocast. E hoje também, como você está sendo o primeiro podcast que você está participando, é o primeiro podcast que eu faço com um tema centrado em implantodontia, em reabilitação. Para mim também é novidade, apesar de, como a gente estava falando antes aqui, a maioria dos colegas da bucomaxilo tem aí essa jornada também paralela com a implantodontia. Mas hoje, confesso que é o meu primeiro episódio para ter um tema central, falar sobre implantes, falar sobre implante zigomático, falar sobre a tecnologia, o que há de mais moderno na implantodontia. E eu estou com a pessoa certa que eu tenho certeza que nós vamos fazer um podcast bacana. Você me ajuda, viu, professor? Porque o implante ainda é um tema um pouco meio distante para mim, viu, cara? Não, vamos sim, com certeza. O que você tiver de dúvida, eu estou aqui para resolver. Costumo sempre brincar até com os meus colegas assim, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu invento. Mas sem resposta não vai ficar não, fica tranquilo. Tá tudo certo. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas também pelos nossos seguidores lá no nosso canal, pelo Instagram. Pela primeira vez também eu busquei auxílio aos universitários, né? Eu disse, gente, eu vou falar sobre implante naquele podcast, eu preciso de ajuda. E tem alguns colegas seus que mandou, né, algumas perguntas. E nós vamos fazer essas perguntas aqui para você. Professor, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre sua carreira, eu queria que você falasse como que você entrou na odontologia e assim por diante, na bucomaxilo, no implante, sua formação, desde quando? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá, eu sou nascido em Avaré, no interior de São Paulo. Com 17 anos, iniciei minha carreira na odontologia, né? Passei na faculdade, no vestibular da FUVEST, e comecei o curso de odontologia na USP de Bauru. De 2011 a 2014, então, eu fiz toda a minha graduação na USP de Bauru. Me formando em 2014, início de 2015, final de 2014 para começo de 2015, iniciei a prestar as provas de residência. Já tinha decidido ali que queria ser buco. E fui aprovado no concurso público, né, da prova de residência lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Morei lá durante 3 anos, então 2015, 16, 17 e comecinho de 18. Voltei para o estado de São Paulo, me mudei para Campinas, onde eu comecei a fazer a especialização de radiologia odontológica na São Leopoldo Mandic. Então, durante 2018 e 2019, eu acabei fazendo o curso de especialização de radiologia, a fim de complementar um pouco minha formação, para ter um olhar um pouco mais acurado de tomografia, de radiografia, de ressonância, dos exames de imagem. Mas atualmente eu não trabalho com isso, só foi como uma complementação da minha formação. Mas essa vinda para Campinas para fazer esse curso foi bastante importante,
porque eu comecei a trabalhar nas clínicas aqui na região de Campinas. Vi um grupo do Facebook de anúncios, preciso de cirurgião, já era buco, e comecei a trabalhar numa clínica popular no centro de Campinas. E desde então fui conhecendo sempre muita gente, conhecendo clínicas, uma vai indicando para outra, fazendo terceiro molar, fazendo implante dentário, protocolo. Aí fui avançando, fazendo cursos de reabilitação de maxilas atróficas, até fazer o curso de implante zigomático. E hoje eu trabalho aqui na região entre Sorocaba e Campinas, basicamente com os casos de reabilitação total. Então, protocolo ou de maxila ou de mandíbula. Viajo às vezes para Santos, Praia Grande, enquanto eu estava comentando, vou para Marília, Assis, mas meu grande foco, minha área de atuação é aqui na região. Não tenho consultório, trabalho basicamente, aliás, exclusivamente, trabalhando, prestando serviço para terceiros. Os colegas. Para colegas. Normalmente, implantodontistas que não fazem essa cirurgia um pouco mais complexas. Então, eu trabalho de forma 15, 18 consultórios ao longo do mês. É uma demanda bastante grande. Graças a Deus está dando tudo certo. Tem que ter um fôlego aí, tanto para poder fazer essa agenda acontecer com mais de 15 consultórios aí mensalmente atendendo. É uma correria total, hein, doutor? É uma correria. Acorda todo dia, cedo, pega o carro, viaja. Mas a satisfação é muito maior, cara. É uma alegria imensa poder participar da reabilitação, da mudança de vida que isso proporciona nos pacientes. O paciente que muitas vezes foi negado por cirurgia, vai precisar de fazer enxerto, seu caso não dá para resolver. E aí, por meio de implante zigomático, algumas técnicas de ancoragem, a gente consegue realizar o implante, instalar o protocolo, dente fixo nos pacientes. Isso aí a maior motivação que a gente tem é devolver a autoestima para os pacientes. Talvez a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas dentro da odontologia, se tem um procedimento que dá problema, que dá pepino, é o tal do implante, né, professor? Não, o implante ele dá bastante problema, mas fazendo conforme a técnica, fazendo tudo certinho, os índices de rejeição, de dar problema é muito pequeno, mas tem que ter uma dedicação muito grande, tem que fazer um estudo de caso, não dá para vou tentar fazer já não dá certo. Então, tem que fazer o que tem que ser feito. Para você que vive esse mundo, talvez a minha pergunta não é a mais adequada. Você diz assim, pô, Ismael, não é bem por aí. Mas avaliando o mercado e vendo a odontologia, né, como está avançando, número de faculdades, de alunos, né, de formação, enfim. Hoje a gente sabe que o número de alunos que as faculdades têm entregado é muito grande, e o que a gente percebe também é a falta de conhecimento, né? Esse aluno hoje, principalmente esse aluno que está conectado, esse aluno dessa geração, né, mais recente agora, apesar de você não ser o professor da velha guarda, né, tá aí no meio, mas vamos falar desses recém-formados. Eles querem sair da universidade e já querem pôr a mão, já querem, né, atuar, já querem fazer. Muitas das vezes faz um curso de atualização ali, de repente, né, e já quer começar a aplicar. E isso eu vejo que tem trazido muitos problemas no dia a dia com o paciente, principalmente na parte de implante. Eu vou falar pela experiência da minha família. Acho que de minha mãe, minha tia, acho que se tinha 5, 6 pessoas que fizeram implante, protocolo, todos tiveram problemas, né? E a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande de você conseguir atender essa demanda e de profissionais preparados para poder fazer o procedimento, né? O que acontece, ao meu ver, é muita gente não respeita a curva de aprendizagem que qualquer profissão, qualquer especialidade exige. Sair da graduação ou de um curso rápido, já tentar fazer umas cirurgias mais complexas, acaba se embananando, acaba dando errado, acaba dando problema. A partir do momento que o colega, o cirurgião dentista, ele começa a respeitar, ele faz do mais simples para o mais complexo. Qualquer cirurgia que ele sente que tem um pouco mais de dúvida, chama um colega mais experiente, faz 3, 4, 5 juntos, até pegar confiança. Que foi assim que eu fiz no meu começo. Começava com umas mandíbulas, uns casos mais tranquilos, aí vai para uma maxila, né? Questão de reabilitação total. Uma maxila mais atrófica, chamava alguém, ia em 2 cirurgiões, assistia um monte de cirurgia até começar a fazer. Zigomático, mesma coisa. Acompanha uma cirurgia, acompanha. Chega um momento, vou fazer, mas vou fazer com um cirurgião mais experiente do lado, até que você pegue confiança e que você possa executar. Esse imediatismo que a gente tem hoje, de muita gente querer
o dinheiro rápido, o sucesso profissional rápido, aquela vida glamurosa do Instagram, que a gente sabe que não é assim, acaba metendo o pé pelas mãos, acaba fazendo umas coisas que não deveria, e aí o resultado não fica satisfatório. Frustra o paciente, frustra o cirurgião que está manipulando esse caso. Essa questão, por exemplo, que você falou aí da curva de aprendizagem, ela é muito importante e precisa ser respeitada, né? O que a gente percebe é que a rede social hoje, ela vende um sucesso, o dentista que ganha X com cadeira tal, que você consegue fazer tanto né, com uma cadeira, em um mês, aquela coisa do marketing, né, de vender curso, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que estar ali no topo, acaba, eu acho que um pouco influenciando, né, esses alunos recém-formados, e eles buscam, muitas das vezes, uma especialidade, não porque ele tem uma identidade com a especialidade, eu percebo, muitas vezes por conta do financeiro, paga bem, né, vamos dizer assim, né? E você precisa começar de lá de baixo, né, cara, para você poder buscar, porque assim, a cirurgia, ela não te dá muita chance, né? A gente sabe que tem algumas áreas da odontologia que você ainda tem como consertar, vamos dizer assim. Mas tem algumas áreas, principalmente na área da cirurgia, ela é um pouco mais criteriosa, né? Mas é um comentário. Em relação a uma pergunta que você estava fazendo, de cada 15 pacientes que você atende, quantos você começa do zero para fazer e quantos você conserta de quem fez errado e você precisa resolver o problema? Uma média, assim, pela sua experiência, de cada 15 pacientes. Acho que de cada 15 pacientes, pelo menos uns 2, 3 é caso de retrabalho. De retrabalho. Paciente que já fez protocolo, perdeu alguns implantes ou perdeu todos e a gente tem que refazer. 20%. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Mas é por aí. Então, sempre, cada vez mais, acontecendo casos de retrabalho. Justamente por causa dessa... A pessoa surge a oportunidade, a pessoa está precisando de um trabalho e ela absorve. E ela não está ainda preparada, não respeitou toda a curva de aprendizagem para começar a fazer esse tipo de procedimento. Isso é bastante comum e é uma pena que isso aconteça. O preço é um fator que acaba levando o paciente, muitas das vezes, para esse colega que ainda não tem um preparo para poder manusear e fazer a técnica correta. Isso uma diferença que você vê entre profissionais? Como que é isso, professor? Na verdade, acho que não. O preço, mais ou menos, da cirurgia, dos protocolos, é bastante... Tem uma linha, assim, né, de uma margem, mas não oscila muito. O que depende, às vezes, é a qualidade dos implantes, a marca do implante. Isso é sempre muito importante levar em consideração para quando a gente vai fazer um tipo de cirurgia dessa. Então, eu sempre só uso 2 marcas de implante. O que você usa, professor? Eu uso 2 marcas que eu trabalho, ou Sim ou Neodent. São as 2 que eu trabalho, as 2 que eu confio. As demais marcas eu não realizo, ou porque eu também não tenho familiaridade com o instrumental, com a sequência cirúrgica e tudo mais. Mas sempre que eu vou em algum consultório, vem fazer uma cirurgia aqui para mim, eu uso tal marca. Eu falo, essa marca eu não gosto, não tenho experiência, levo meus implantes, depois você me reembolsa. Porque o que acontece? Se eu vou e faço uma cirurgia de um sistema que eu não conheço, uma marca que talvez seja de origem duvidosa, pode ser que dali 3 meses eu vou ter que refazer o trabalho não pelo meu trabalho, pelo sistema de implante que eu não estou habituado a trabalhar. Isso é importante, professor, você trabalhar, conhecer a marca, o produto, para você poder, obviamente, usar a técnica correta e tudo mais? Não, com certeza. Cada sistema de implante tem sua sequência de fresas, então a gente tem que conhecer o sistema, conhecer a sequência de fresas para saber, principalmente a gente que trabalha com carga imediata. O que é carga imediata? Colocar os implantes travados na maxila ou na mandíbula. Eles têm que conseguir um certo torque, normalmente mais de 40 newtons, para a gente conseguir dar a carga, fazer a prótese ali em no máximo uma semana, prótese definitiva. Se a gente não conhece o sistema, a gente não consegue travar os implantes. Aí tem algumas marcas que o implante espana, a chavinha quebra a partir de um certo torque. Então é importante você conhecer uma marca, sendo as minhas que eu prefiro, a Sim e a Neodent, que a gente consiga fazer a cirurgia com segurança. Vai aguentar. Professor, falando sobre a carreira na implantodontia, como que você começou a escolha? Porque, assim, a bucomaxilo e, como eu disse, a implantodontia, elas praticamente caminham junto, né? É uma área muito próxima, a cirurgia, o cara que...
o cara que sai pra guerra, né, cara? O implante e a bucomaxilo ali, cirurgia ortognática, né? Trauma. O cara tem que ser bom, tem que ser ninja Para resolver. para resolver. Parece que tem hora quando você vê essas cirurgias, por exemplo, de prótese total, implante zigomático, é muito confundido com médico na área medicina. Às vezes você vê aquelas cirurgias, nem parece que não é da odontologia, né? Porque a gente está associando muitas vezes esses casos mais complexos com a área médica, né? Uhum. E hoje a odontologia ela tem um espaço dentro da saúde, né, num todo do paciente muito grande, com tratamentos assim muito invasivos, como ortognática, essas cirurgias de implante zigomático, enfim. Eu queria que você falasse como que você entrou para essa área, porque você fez a residência, né? Uhum. E aí você foi desbravando aí a área da implantodontia. Cara, eu vou começar lá do meu 3º ano de graduação, que era o penúltimo lá em Bauru. Lá na USP de Bauru são 4 anos. Então, no início do 3º ano, penúltimo ano, a gente tinha clínica de cirurgia. Me lembro até hoje, meu primeiro siso. Fiz uma discreta osteotomia. A hora que eu fiz a alavanca, ele fez assim, ó. Ele saiu. Aquilo que eu senti naquele momento, eu falei, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E aí sim foi. Então, porque eu pensei, como que eu tenho que fazer para ser um exímio cirurgião? Aí fui descobrir, até então conhecia pouco. Você tem que fazer uma residência de cirurgia, você tem que estudar, passar na residência. E aí fui para a residência quando eu passei. Aí chegando lá, a gente vê que tem várias vertentes a bucomaxilo. Tem a parte de trauma, tem a parte de ATM, tem a parte de ortognática, a parte de patologia e a parte de cirurgia oral menor, que inclui aí os implantes, cisto, tumor, siso, biópsia. E era a parte que eu mais gostava. Só uma curiosidade, não cortando você. Na residência da bucomaxilo, a implantodontia faz parte também ou não? Você tem que fazer uma especialização, né? Não, depende do programa de residência. Ah, legal. Na minha residência lá em Porto Alegre, a qual eu fiz, a gente tinha toda a parte teórica e alguns implantes esporádicos. Então, durante a residência, eu já realizei alguns implantes dentários. Além legal. disso, tinha alguns sábados que eram livres, eu acompanhava um cirurgião lá. Então, durante os meus últimos 2 anos de residência, todos os sábados, estava eu e o Rodinei lá, Rodbuco, sempre acompanhando a cirurgia com ele. Então, aquilo ali eu me espelhava muito nele. Eu via ele fazendo, via meu professor Ângelo, que era o preceptor meu da residência, e falava assim, nesses 2 que eu me inspiro. E foi seguindo essa direção que eu fui. E aí, chegando lá na residência, essas várias vertentes, e o que eu mais gostava era a reabilitação. Era enxerto em bloco, era levantamento de seio, era implante, era siso. E aí foi nesse momento que eu falei, vou direcionar vou canalizar minha energia para ser um cirurgião voltado para esse lado. Muito embora sei fazer trauma, sei fazer ortognática, mas se eventualmente me aparece um caso, encaminho ali para o Dr. Antônio, que é a praia dele. A minha praia é mais reabilitação. Dr. Antônio? Dr. Antônio Albuquerque. Albuquerque, lá de Campinas. Lenda. Um abraço, Dr. Antônio Albuquerque, que participou com a gente aqui. Tem pergunta dele, daqui a pouco a gente vai fazer aí mais para o final do nosso podcast. Professor, a implantodontia hoje, quando você busca especialidades da odontologia na internet, você encontra a implantodontia muito forte ali, né? De formação, de profissionais, né? A ortodontia, a implantodontia, né? A bucomaxilo menos, né? Que é uma área mais específica e tudo mais, né? O campo para você trabalhar da bucomaxilo, diria que é menor, né? A procura pela implantodontia, né? Você acredita de ser mais procurado? Você tem assim, no seu ponto de vista, porque é uma área que dentro da odontologia, assim, como você estava falando lá no início, normalmente o aluno, quando ele vai para a faculdade, a escolha dele, obviamente, é por uma profissão que ele acredita que caiba assim, dentro daquilo que ele está buscando, né? Tem gente que se identifica com a cirurgia, tem gente que se identifica com a ortodontia, mas dentro da odontologia, a implantodontia é uma área que cresce muito, é porque tem muito paciente. Qual que é a sua ideia com relação a isso? O que acontece? No Brasil, temos milhões de pacientes desdentados. Então, mesmo que pode formar muitos dentistas, vão ter muitos pacientes desdentados. São milhões de pacientes desdentados, além dos pacientes
que ainda vão vir a perder esses dentes, que às vezes num exame radiográfico, os dentes estão todos condenados. Então, por mais que tenha muito dentista, tem muito paciente. Isso aí é uma coisa que eu acho que não vai acabar, vai diminuir, porque cada dia tem mais instrução, com certeza. Mas nos próximos anos, 20, 30 anos, as próximas gerações aí, está garantido, não vai faltar paciente, não vai ir tranquilo. E outra coisa, para quem trabalha direitinho também, não falta paciente. Né? Dentro da odontologia, é porque eu tenho 5 filhos, né, professor? Eu tenho 5 filhos. E tem um que eu estou tentando ver se ele gosta da odontologia, né? Mas é difícil, porque a odontologia, hoje, a realidade da odontologia no Brasil, quando você vê no modo geral, esses cirurgiões, vamos dizer assim, que hoje são bem remunerados, esse cara que está fora da curva, né, que conseguiu, né, alcançar o topo aí, é a minoria, né, cara? É um número muito pequeno de dentistas que vive vamos dizer, esse padrão, assim, né, da vida profissional no topo, como advogado, médico, né? A gente sabe que tem muitos cirurgiões, dentistas, mas que aquela coisa, né, da odontologia que você deslumbrar, aquela vida, né, vamos dizer assim, aquela vida boa é uma minoria, você tem que estudar muito, você tem que buscar muito conhecimento para você conseguir chegar nesse topo. Mas se você tivesse que dar um conselho, já fazendo uma pergunta lá do final do nosso programa, para esse aluno que está estudando e que tem dúvida com relação à implantodontia, quais foram os desafios que você encontrou e o que ele precisaria pensar antes de ele seguir, de repente, aí buscar uma especialização na área de implante? Como chama seu filho, professor? Eu tenho... rapaz, eu tenho uma lista... da odontologia? Na verdade, eu tenho uma de 22, tem a Raquel, tem a Esther de 22, tem a Raquel de 20. Elas fazem tratamento de ortodontia, que a gente tem uma face aí, né? Então... Mas se eu tiver que investir, é na mais velha. Está terminando uma faculdade, que é a Esther. Esther, vou falar aqui. É a melhor profissão do mundo. Eu falo até pra minha esposa, assim, se tivesse 10 vidas, em 10 eu seria dentista e 10 casaria com a minha esposa. Eu não tenho nada de reclamar da odontologia. Claro, a curva de aprendizagem, ser recém-formado, você não tem ninguém te conhece, você tem que respeitar. Você tem que começar indo aos poucos, que no final tudo dá certo. Eu costumo brincar assim, professor, sabe aquelas tartaruguinhas quando nascem na beira no mar, assim? E aí ela vai lá, nasce milhares, Sim. Começa a nadar. Aí vem uma onda, volta. É igual a odontologia, o cara que volta. Aí nada um monte e volta. A que passou ali a fase da arrebentação, aí chega lá no Oceano Azul, coisa mais linda. Mas o que tem que acontecer? A pessoa tem que se dedicar. Os alunos, o pessoal que é mais novo, que está recém-formado em odontologia, que quer fazer uma buco, ou os residentes, você tem que se dedicar, tem que fazer com carinho, tem que fazer com amor, tem que ser totalmente dedicado à especialidade, tem que ser, para não falar, obcecado. Você tem que dormir pensando naquilo. Fala, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, o que eu tenho que fazer? Tenho que estudar tal livro, tenho que acordar tal dia, tenho que acordar tal hora, tenho que fazer isso, tenho que acompanhar fulano. No começo é mais complicado mesmo para todo mundo, mas depois é muito gratificante, é muito satisfatório, tanto profissionalmente quanto financeiramente. Eu diria que a implantodontia... Eu vejo porque, assim, é um mercado que movimenta milhões no mundo, né? Uhum. E você vê muita gente anunciando, querendo paciente de implante. Então, eu imagino que seja uma área muito rentável para a odontologia, a parte de implantodontia, né? A parte da implantodontia para a clínica odontológica é a área mais rentável, perto do preço que se compra um implante e do preço do implante instalado. Claro que no contexto tem tudo que envolve os gastos de uma clínica, o gerente, o marketing, instrumental, né? Estrutura. Mas das áreas é a mais rentável. Mas no meu caso, eu sou prestador de serviço. Então eu não preciso captar pacientes. Eu trabalho para as clínicas. Os colegas. Para os colegas. E é muito de indicação. Fulano indicou, aí você vai lá, faz uma cirurgia, pô, ficou bacana, você começa a ir mais vezes. Então, eu não tenho problema de captar paciente. Eu vou atrás de clínicas odontológicas que me contratem o meu trabalho. Então, isso é um diferencial, é uma alternativa, é um lado da odontologia que muita gente quer formar, quer ter seu consultório, mas é um lado bastante promissor, que dá certo.
desde que, igual eu já falei, a gente tenha dedicação e que faça tudo como tem que ser feito, tudo respeitando os tempos, o aprendizado, as técnicas cirúrgicas, sem querer meter o pé pelas mãos, fazendo tudo no seu tempo. Você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast, que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever aí no nosso canal. Hoje nós estamos com aproximadamente, chegando aí na casa dos 500 inscritos. É muito difícil, viu, gente, conseguir seguidor no YouTube, mas você que pode se inscrever no nosso canal. Hoje estamos recebendo aqui o professor Dr. Vinícius Polo. A gente tem bastante dúvidas aqui para a gente poder decorrer nesse podcast, mas já vai aí, já se inscreva no nosso canal e para você poder acompanhar aí tudo que a gente posta aqui no nosso canal do YouTube. Fazendo um paralelo, doutor, com a ortodontia, que é uma área que está muito ligada com a bucomaxilo, ortocirurgia, e eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa área. A ortodontia tem hoje os alinhadores, né? Os alinhadores, os fabricantes, eles vendem o alinhador para que o ortodontista ele ganhe tempo de cadeira, ou seja, para que ele consiga atender mais paciente. Se ele atender mais paciente, ele ganha mais, né? E aí vem os alinhadores que você é muito mais prático, né? Já vem pronto, é para trocar, aquela coisa assim. O ortodontista não tem todo aquele tempo, bracket, tal, troca fio, tal, o tempo de cadeira é bem menor. Isso é que as empresas vendem. Talvez tenha algum ortodontista, não é bem por aí não, demora também e tal. Mas hoje se vende muito, principalmente essas empresas que preparam profissionais da odontologia, que você precisa ter tempo, porque quanto mais tempo você tem, você fatura mais, consegue atender mais paciente. Na implantodontia, o negócio é um pouco diferente, porque você é cirurgia, né? É uma coisa mais invasiva. Existe algum mecanismo hoje na implantodontia que você consiga diminuir o tempo de cadeira com esse paciente? Você vai fazer um protocolo, uma prótese total. E aí você fala assim, olha, existe uma técnica, eu uso essa técnica. Hoje uma prótese total leva em média tanto tempo, como por exemplo na cirurgia ortognática, alguns fazem com 4, 5 horas, tem alguns cirurgiões que fazem em 2, 3 horas. Na implantodontia, existe técnica que você consiga acelerar o processo e com isso você ganhar mais tempo? Então, professor, com certeza, e até por isso que eu também sou bastante chamado para trabalhar nas clínicas. Antigamente, alguns anos atrás, como que se fazia? Instalava o implante, aliás, extraía os dentes remanescentes do paciente, aí aguardava o osso recuperar, esperava 3, 4 meses, instalava os implantes, esperava 4 a 6 meses, mais uns 2 meses para a confecção da prótese. Era algo em torno de 1 ano para fazer o tratamento. Quando ainda precisava de enxerto, um tratamento levava em torno de 2 anos. E nisso o paciente está indo, está fazendo os reembases da prótese, está adequando a prótese machuca, volta. Hoje em dia, os implantes zigomáticos são uma alternativa aos enxertos ósseos. Então, antes que se fazia enxerto, que levava 6, 8 meses para o enxerto se consolidar, hoje em dia a gente consegue resolver com os implantes zigomáticos. Ou umas técnicas de ancoragem, que chama approach palatino, no osso remanescente de uma maxila atrófica. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu faço bastante até, eu opero de manhã, faço a cirurgia ali de uma arcada só, supondo só a arcada superior. Das 8 às 10, a gente faz o molde e o dentista da clínica, junto com o seu protesista, né, que é o dentista especialista em prótese, ele segue com a prótese. Qual que é o diferencial? Muitas vezes, vou eu e o meu protético, o Ricardo. Vou eu e o Ricardo, de manhã a gente opera, no final do dia o paciente já está com a prótese instalada. Então, para isso tem que ter, a cirurgia tem que dar certo, eu tenho que conhecer o sistema de implante, o implante tem que travar com os newtons adequados e o protético tem que já estar ali com todo, ele monta o laboratório na clínica. Caracas. Então, a gente opera de manhã, isso acontece direto. Quase toda semana tem cirurgia, sim. Claro que demanda um pouco mais de energia, né? Porque tem que movimentar todo mundo em função disso. O paciente passa o dia inteiro na clínica. Mas em um dia, a gente consegue resolver o caso do paciente. Claro que tem que dar tudo certo. Normalmente dá. E aí, um tratamento que às vezes levaria 1 ano antigamente, a gente consegue fazer em um dia. Claro que tem os controles pós-operatórios, algum reembase, remoção de ponto. Mas isso aí são só algumas visitas regulares que o paciente faz no consultório. Então, a gente consegue otimizar muito tempo.
Isso você diria que é uma das evoluções da implantodontia? Porque, assim, hoje, o implante de 20 anos atrás, né, a técnica, a forma como era instalado o implante, obviamente, hoje mudou muito, né, com cirurgias guiadas, scanners, enfim, né, vários equipamentos que auxiliam aí o cirurgião para ter uma reabilitação, como você diz, no mesmo dia o paciente já sair da clínica com a prótese ali, né? Mas, além dessa técnica que você usa, por exemplo, no caso do zigomático, você está falando de uma cirurgia de implante zigomático aí, né? Pode ser a cirurgia de implante zigomático ou as técnicas de ancoragem que a gente usa em maxila atrófica. Que a gente sempre busca um osso de melhor qualidade aqui na região da maxila. Pilar canino, pilar zigomático, região adjacente aqui ao forame incisivo, aliás, nervo incisivo, forame nasopalatino, que são uns ossos de melhor qualidade. Então, nesses ossos, a gente consegue travar os implantes. A partir do momento que a gente consegue esse torque alto no implante, a gente consegue fazer a carga imediata. Às vezes em 1 dia, às vezes em 3, no máximo 7. Coisa que há 10 anos, 15 anos atrás, quanto tempo atrás isso não existia? Já não existia. Ou se fazia só em mandíbulas. Agora a gente já consegue fazer em maxila, com essas técnicas de ancoragem. Não sei se você sabe, professor, como que surgiu os implantes? Não, eu tive com um colega como chama a cidade que a gente teve lá, Giovanni, na universidade em Bragança Paulista, e eu conversei com um professor lá que ele é também da bucomaxilo, mas ele é Eduardo, não vou me lembrar o sobrenome dele. Não me lembro o nome dele, o professor Eduardo, fugiu da minha cabeça sobre o nome dele. E ele falou sobre, ele começou, como eu estava fazendo a entrevista, né, externo, e ele começou a falar um pouquinho sobre a história do implante. Achei bem interessante, eu queria que você falasse aí, que eu não tinha como estender muito, porque era uma entrevista fora, mas é importante isso. Fale pra gente. Tem o professor Branemark, ele foi um médico, morreu faz uns 2, 3 anos. Um médico ortopedista sueco, que ele estava estudando a microcirculação na tíbia de coelho. E nisso ele colocou uma câmera de titânio para observar essa microcirculação. No final do estudo, ele foi remover, isso início de 60, foi remover a câmera não saiu. E aí que ele começou a estudar a osteointegração. Ele é considerado o pai da implantodontia. Então, se a gente for pensar, é um passado recente. Em 60, ele descobriu que o implante de titânio, que o titânio osteointegrava ao osso. Então, desde então, supondo que começou os implantes na década de 70, a gente tem 50 anos, que é uma evolução muito rápida. Muito rápida. Para hoje, a gente está resolvendo com muita tecnologia, a macrogeometria do implante, a microgeometria do implante, a superfície do implante que é tratada, para ele ter essa integração e a gente conseguir fazer uma reabilitação total, às vezes no mesmo dia. Hoje, na implantodontia, quais são os avanços, se falando sobre instrumento, falando sobre aparelhos, né, como scanner, o que o mundo da implantodontia oferece em matéria de tecnologia para os colegas cirurgiões trabalharem hoje? São várias as vertentes que a implantodontia evoluiu. A primeira considero que é uma revolução de técnica, faz aproximadamente 20 anos, Paulo Maló é um cirurgião português, ele desenvolveu que a gente consegue fazer uma reabilitação com 4 implantes apenas. Então, nisso a gente consegue alcançar uma distribuição dos implantes no arco, para com 4 implantes instalar uma prótese. E isso já tira a necessidade do enxerto. A gente busca os ossos de melhor qualidade e consegue. Pode ser implante zigomático ou approach palatino, técnicas de ancoragem que a gente usa. Outra coisa, a própria tomografia. A gente consegue, por meio da tomografia, planejar exatamente o tamanho do implante que a gente vai usar. Se vai ser um implante de 10 milímetros, se vai ser um implante de 15 milímetros, se vai ser um implante de 16, um implante de 3,5 de diâmetro, 4 de diâmetro. Então, com a tomografia, a gente consegue fazer um planejamento mais adequado. Além do que das cirurgias guiadas, que vem um guia. Eu gosto muito da cirurgia guiada em região anterior, porque tem toda a questão da estética vermelha, que é a gengiva. Quanto menos a gente manipula em gengiva, melhor é o prognóstico. Então, a cirurgia guiada encaixa o guia ali na boca e ele vai dizer até onde você faz a fresagem, a posição tridimensional exata para que o implante fique perfeito.
Já nas reabilitações totais, eu costumo brincar que é como se fosse a cirurgia guiada, como se fosse um GPS. Você vai daqui para uma padaria aqui em Piracicaba, você não precisa pôr o GPS, que você já conhece. É o que eu faço com cirurgias de protocolo. Eu faço isso todos os dias. Então, eu não preciso, em todos os casos, usar um guia. Eu já sei mais ou menos a posição que eu vou pôr. Agora, tem alguns casos que são mais complexos, que seria daqui para algum bairro lá em São Paulo. A gente precisa do GPS, a gente precisa se localizar. Então, nisso é importante os guias. Faz a tomografia, posição do implante, através do estudo tomográfico, vem o guia pronto para a gente instalar os implantes. O guia, na verdade, ele é a referência para você fazer da forma correta. Isso. Mas se o guia não for colocado da forma correta, dá ruim também, né? Dá ruim. Se o estudo não for feito na tomografia da forma correta, a gente não consegue adequado. É o guiado que você, na verdade, a sua maior preocupação é na hora de você fazer o guia, né? Onde você preparar. Com certeza. E muita gente me pergunta se minhas cirurgias são guiadas. Eu costumo brincar que são guiadas por Deus, né? Normalmente dá certo ali. A prática, ela é, talvez, ela é a resposta disso, doutor? É de você estar praticando o tempo ali, porque cada paciente tem a sua anatomia, né? Não é uma receita de bolo, por mais que você tenha ali já a sua técnica, obviamente, cada paciente é seu paciente. A prática é a resposta disso, de você poder fazer com tanta facilidade assim, professor? Não é facilidade, né? É mais naturalidade, mas é uma cirurgia complicada de se fazer. Mas a partir do momento que a gente faz com muita frequência, eu faço de 10 a 12 protocolos por semana. Chega a semana que faço 17 protocolos. Aliás, isso aconteceu uma vez só. Então, você tem que identificar no transoperatório algumas estruturas. Então, você descola até enxergar a seio maxilar, até enxergar o nervo, até enxergar a cavidade nasal. Então, a partir disso, você já consegue, no transoperatório, decifrar o enigma do paciente, saber onde que vai ser a posição exata para conseguir fazer uma prótese bacana. Qual que é, falando do paciente aí, o paciente ele não quer sentir dor, né? É uma cirurgia... Você falar aí em média de quanto tempo? 1h30? 1h30 aproximado. 1h30. Para você, né? Ou não? Já levei 3 horas. Já levei 3 horas. Você está se baseando em você, 1h30. Com mas certeza. A realidade hoje qual que é? É 1h30 ou não, doutor? A gente faz a cirurgia entre 1h15 e 1h30. Certo. Mas, igual eu estava te comentando da curva de aprendizagem. Eu fazia essa cirurgia, pouco tempo atrás, levava 3 horas e só conseguia fazer uma no dia. Eu estava exausto, estava morto. Hoje eu consigo fazer 2, 3 no dia e ainda sair assim, tranquilo, sem estar fadigado. O que você tinha me perguntado? Não, eu ia concluir. O paciente, quando eu já... Dor. Quando eu acompanhei essa cirurgia, eu percebi que o paciente ele fica muito exausto na cadeira, sabe? Ela não é uma cirurgia tão simples, né? Você percebe aquela canseira do paciente, aplica anestesia aqui, aplica anestesia ali. Ela é uma cirurgia cansativa. Eu vi o pós desse paciente, ele fica cansado. O paciente ele sai, né, vamos dizer assim, ela na maioria das vezes ela é feita dentro de consultório, ela tem indicação para centro cirúrgico, é anestesia local, porque o paciente não tem dor na maioria das vezes, mas ele sofre um bocado, né, doutor? Então, a cirurgia que começou a passar de 1h30, a boca do paciente está cansado, o anestésico já começou a passar o tempo de efeito dele, o paciente já começa a sentir dor, já está agitado, a pressão sobe. Então, a gente sempre faz essa cirurgia, desde que a condição sistêmica do paciente, né, permita, eu faço cirurgia com uma sedação com dormonide, um midazolam de 7,5 ou 15 miligramas, que é um benzodiazepínico. O paciente fica mais relaxado. É claro, precisa dar anamnese, ver se não tem nenhuma contraindicação do medicamento. Então, a gente faz a cirurgia para o paciente ficar tranquilo. Tem uma outra alternativa para o paciente muito ansioso, que eu trabalho bastante também, que a gente faz a sedação junto a um médico anestesista. Então, vem o médico até o consultório, tem alguns das quais eu trabalho que faz esse tipo de sedação, ele pega uma veia do paciente e coloca o benzodiazepínico endovenoso. Então, isso ele mantém o paciente sedado, chama sedação consciente. Então, ele está sedado e consciente ao mesmo tempo. Sabe aquele sono, você está dormindo no quarto, aí tem alguém falando na cozinha, você está ouvindo longe. Mas, de repente, alguém falou, o Ismael, aí você abriu o olho aqui, você está acordado, mas você está sonolento. Isso aí permite que a cirurgia se estenda um pouco mais. Normalmente, gera uma amnésia no paciente, o paciente esquece
essa endovenosa. O paciente esquece da cirurgia. E, além disso, ele está monitorado o tempo todo pelo médico. Então, ele consegue controlar a pressão, consegue controlar o sangramento, ele coloca medicação para não ter saliva. Fica uma cirurgia muito mais limpa, muito mais seca e extremamente confortável com o paciente. Claro que isso tem um custo a mais para o paciente. Não é a realidade hoje do dia a dia dos consultórios. Não né? é a realidade do dia a dia. Mas se durante a avaliação a gente vê que o paciente é extremamente ansioso, extremamente nervoso, aí a gente só faz a cirurgia com sedação endovenosa. Inclusive os implantes zigomáticos, que é uma cirurgia que a gente precisa afastar até a região de arco zigomático. Tudo consultório? Tudo no consultório. Mas o zigomático eu faço 100% com o médico anestesista. Então vem o médico, faz a sedação e o paciente ainda não tive a oportunidade de fazer em hospital, até porque a partir do momento que a gente consegue que o médico anestesista venha até o consultório, não é uma anestesia geral, é uma sedação, a gente consegue fazer a cirurgia bastante tranquilo. Agora parece que tem uma sedação que você coloca um aparelhinho que o paciente fica respirando. Do óxido nitroso? Eu vi alguma coisa, né? Ela existe, não é uma cirurgia, não é uma sedação que eu gosto muito de fazer, porque é muito leve para as cirurgias que a gente faz. É legal uma restauração de criança, alguma coisa mais tranquila, um paciente mais medroso. Essa cirurgia que é muito grande, o paciente vem com uma tensão muito alta. Então, a sedação com óxido nitroso normalmente não consegue controlar. Dada a minha experiência, fiz umas 3 ou 4 cirurgias. Paciente que é muito ansioso com a sedação com óxido nitroso, eu não indico. Doutor, a cirurgia raiz, né, que é aquela que, como você falou, por exemplo, hoje você tem a tomografia, que você consegue ver, né, todo ali o que tem, né, o limite que você pode chegar e tal e tudo mais. Hoje, com relação também às cirurgias guiadas, que você tem todo um suporte, né, para você fazer a cirurgia, diria que um pouco mais tranquilo para o cirurgião dentista ter esse tipo de cirurgia. Para o aluno que vai começar hoje, por onde ele começa? Ele começa pelo modelo raiz da implantodontia, ou ele pode começar hoje com todo esse aparato que a implantodontia oferece? Esse aluno no futuro, ele vai ser diferente desse cara que começou do modo antigo ou não? Isso indifere do perfil que vai se tornar esse profissional? É assim, Ismael. Na 2023, a tomografia já é uma realidade, não é um exame de imagem muito mais caro. O paciente que vai gastar muitos R$1.000 num tratamento, ele consegue fazer uma tomografia. Muitos consultórios com as quais eu trabalho já tem até o próprio tomógrafo. Então, na dúvida, a gente faz. É prudente sempre começar sempre com tomografia. Aí você vai chegar um caso, vai olhar uma panorâmica, tem um osso pra caramba, você fala, isso aí eu consigo tocar. Mas no início é prudente começar com a tomografia, que você vê todos os limites anatômicos, vê onde tem nervo, vê onde que é seio maxilar, vê onde que é nariz, vê a espessura, até para o paciente ter confiança. E aí não acho que vai ser um profissional melhor ou pior, mas é prudente ele saber e conhecer e usar toda a tecnologia que ele tem, né, toda a tomografia, para conduzir o caso de melhor forma. Hoje, a Bucomaxilo tem o planejamento virtual para cirurgia ortognática. Existe o planejamento virtual também para esse tipo de caso ou não? A partir da tomografia? Porque tem também? A própria tomografia colocada num software, aí a partir do software você consegue colocar o tamanho do implante, aonde que o implante vai sair, se vai sair em primeiro molar, se vai sair em segundo pré-molar, caso de reabilitação total, né? E a partir desse planejamento, desse estudo virtual, fazer um guia cirúrgico para a confecção. Mais ou menos, praticamente igual da Buco, confecção dos guias. Da Buco, que você faz o planejamento, porque para fazer a confecção dos guias, você precisa fazer o planejamento virtual, é isso? Precisa fazer o planejamento virtual. Só que em vez de ser da oclusão, vai ser da posição dos implantes. Doutor, estamos com quanto tempo de podcast aí, Giovanni? Thales, que hoje estão aí na... Quanto tempo de podcast? 45. Professor, falando aqui um pouquinho sobre a cirurgia guiada, a gente sabe que a cirurgia guiada você precisa de todo o amparo de equipamentos e tudo mais, né? Como você falou, por exemplo, alguns consultórios hoje já dispõem dessa tecnologia, né? Scanner, né? Enfim, tudo que você precisa para confeccionar os guias cirúrgicos.
Qual que é o benefício da cirurgia guiada? Pensando nas reabilitações totais, muitos dos casos a gente tem que alisar o osso, para o osso ficar uniforme e ter uma adaptação ideal da gengiva no osso. Então, quase sempre a gente tem que abrir toda a gengiva para localizar o osso e deixar o osso bem plano e irregular para colocar os implantes. A cirurgia guiada ela tem indicação quando o paciente já perdeu o osso há muitos anos e esse osso já está plano, reabsorveu naturalmente. Muitos dos casos, o guia não tem uma indicação. Porque se a gente for... Aliás, precisaria de 2 guias. Um guia para fazer a osteotomia, para regularizar o osso, e a partir desse osso regularizado, a gente fazer um outro guia. Então, seria um tempo de cirurgia demorado, porque teria que instalar 2 guias na cirurgia, além de um custo da confecção de 2 guias. Claro, tem um caso, paciente muito idosa, que perdeu os dentes há muitos anos, o osso ficou muito murchinho, faz um guia para não precisar descolar, para não ter o trauma cirúrgico, até porque o paciente muitas vezes tem mais de 90 anos e acaba fazendo esse tipo de cirurgia. Faz uma cirurgia menos invasiva. Mas, via de regra, a gente não usa guia nas cirurgias de protocolo. Ah, tá. Normalmente não é sempre que é indicado O guia cirúrgico. o guia cirúrgico. Por exemplo, em caso de maxila, a gente pede para o paciente sorrir. E o que aparecer de gengiva, do limite lábio-gengiva, a gente tem que elevar esse osso de 3 a 5 milímetros acima. Porque a prótese, protocolo, ela é uma prótese dento-gengival. Então, a gente tem que deixar espaço para o dente-gengiva. Se o paciente sorrir, com a gengiva muito para baixo, aparece onde é a gengiva do paciente, onde é a gengiva artificial. Então, o guia deu a posição dos implantes, mas não deu a altura dos implantes. Então, de qualquer forma, vai ter que abrir, vai ter que elevar esse osso para confeccionar, para fazer a cirurgia e depois fazer a prótese adequada. É um estudo que tem que ser feito antes também. Falando sobre o zigomático, hoje a gente percebe que, pelo menos o tempo que eu estou trabalhando na área de marketing dentro da odontologia, o zigomático cada vez mais tem ganhado força, né, dentro da implantodontia. É novo esse procedimento? Essa técnica já é usada há muitos anos? Como que é o zigomático, doutor? Os implantes zigomáticos existem mais de 20 anos, com os estudos de longo prazo, durabilidade e tudo mais. O que acontece, assim como a gente estava conversando, que os jovens querem as coisas muito rápidas, o paciente, normalmente de mais idade, que já perdeu esses dentes há muitos anos, a maxila ficou atrófica, perdeu muito osso, ele quer uma resolução rápida também. Se antigamente faria um enxerto, esperaria 6 meses, colocaria o implante, guardaria mais 6 meses, para depois confeccionar a prótese, viraria 1 ano e meio de tratamento. Com os implantes zigomáticos, ele é uma alternativa aos enxertos ósseos. Então, o tratamento vira, às vezes, em 1 dia, às vezes em 2, 3 dias. Então, assim como questão de tempo, a gente consegue reabilitar muito mais rápido o paciente. E a indicação, normalmente, é para esses pacientes que têm uma perda maior de osso, ou não? A indicação dos implantes zigomáticos é o paciente com a maxila já reabsorveu muito, porque o paciente perdeu há muitos anos os dentes e o osso reabsorveu de uma certa forma que a gente não consegue mais ancorar na maxila. A gente tem que lançar mão dos implantes zigomáticos. Claro, também tem paciente com trauma, patologia, que às vezes perdeu o osso aqui na região e tem que lançar mão para reabilitar dos implantes zigomáticos. O zigomático, ele tem a rejeição, como é que fala, recidiva? Como que é com relação a isso? O paciente ele vai fazer e é 100% que vai dar certo ou existe o risco de ter algum problema com relação a isso? Igual como qualquer procedimento, a gente tem que respeitar a técnica cirúrgica. Antigamente, o Branemark, inclusive, ele fazia um implante zigomáticos interiorizado. Ele passava por dentro do seio maxilar para chegar na região do osso zigomático aqui, né, a maçã do rosto. Hoje em dia, essa técnica é exteriorizada. Quando se fazia interiorizada, ficava com uma comunicação buco-sinusal, porque o implante passava dentro do seio e aí ficava uma comunicação. Então, ele ficava com sinusite recorrente. Isso aí gerava infecção e acabava perdendo os implantes. Hoje em dia, a técnica é exteriorizada. Ela passa por fora do seio maxilar. Então, a durabilidade é muito maior, desde que seja respeitada a técnica. Tá. A indicação, então, obviamente, ela vai de acordo com o paciente, não é para todo paciente do zigomático. Depende, se o paciente pode ser feito, também existe
O paciente, não tenho pressa, já estou com a minha dentadura aqui há 20 anos, prefiro fazer enxerto. Então, ele faz o enxerto, espera 8 meses, coloca os implantes, espera 4, 6 meses para depois confeccionar a prótese. O benefício, o custo do zigomático é maior, né, doutor? O custo do zigomático é maior, mas nada como o tempo da gente também. Sim. A paciente já pode... O tempo custa caro também, né? O tempo custa caro, com certeza. E isso tá lidando muito com a autoestima do paciente, né? Com certeza. É o paciente que tem vergonha de sorrir, não consegue se alimentar direito, não consegue sentir o gosto dos alimentos, porque a prótese dentadura, né, a prótese total, ela fica no céu da boca. Então, o paciente não sente o gosto dos alimentos, assim como o paciente tem uma prótese fixa. Ele não sorri, a autoestima muda muito a vida do paciente. A indicação, eu vejo alguns casos de pacientes que fiz o zigomático e aí você vê o depoimento dos pacientes, eles falam muito isso com relação à alimentação. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios da implantodontia. A gente sabe que, como você falou aí, 15%, 20% talvez dos casos que você pega no dia a dia aí é retrabalho, né? Quais são os desafios, né, dessa área, né, da odontologia? E eu queria que você citasse também quais são vamos dizer assim, as maiores cagadas que os caras fazem aí dentro da implantodontia, os pepinos, os BO que você pega, o que a galera faz e que normalmente a faculdade não ensina, o cara aprendeu errado. Eu queria que você citasse aí, de repente, alguns pepinos que normalmente você pega e que parece que é de praxe, todo mundo faz, ou quando faz, você está acostumado a pegar esses problemas. Eu queria que você citasse, primeiro falasse sobre os desafios e falasse com relação a isso. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é a inserção no mercado de trabalho, né? A partir do momento que você fez a especialização, adentrar nas clínicas, porque toda clínica que você for, ela já tem o cirurgião dela. Então, você começa uma clínica e um está saindo, você entra e aí você vai começando a pegar um nome. Eu acho que o maior desafio é iniciar e ainda ser, né, bem remunerado por isso. E aí, já agora contra os contratempos que acontecem na cirurgia, muitas vezes é infecção associada a implante, mas isso é inerente a qualquer procedimento cirúrgico, né? Implante posicionado muito próximo, dentro de seio maxilar, implante que desloca dentro do seio maxilar. Mas, assim, não considero cagadas, considero que é inerente ao procedimento. A gente não sabe o que aconteceu, se o paciente mexeu, se o paciente pulou, se não teve um estudo adequado do caso. E, às vezes, o implante desloca para o seio maxilar, a gente tem que fazer uma janela, um acesso de cardiac look para remover o implante. Isso aí é o que acontece bastante, mas a gente não sabe, né, em qual situação que isso aconteceu. Você tem alguma história fresca que você pegou assim, você falou, cara, o que esse maluco fez aqui? Sabe aquela coisa quando você vê assim, e aí você pega um caso de um paciente, você fala, você tenta entender, né, como que ele chegou, de repente, né, naquela situação que você precisou corrigir, e você tem alguma história assim para contar, de detalhe que você lembra, de algum paciente sem precisar dizer nome, enfim, alguma coisa assim, algum pepino, ou que você foi chamado para socorrer alguma situação, corrigir algum problema, alguma coisa desse tipo ou não? O que me aconteceu recentemente foi isso. Uma colega minha foi fazer o levantamento de seio maxilar e já colocar o implante na mesma situação, sendo que a paciente iria viajar 1, 2 semanas depois, não me lembro. E aí o implante deslocou para o seio maxilar na cirurgia. E ela me ligou desesperada, você não pode vir para remover o implante, porque o paciente, não me lembro se é para os Estados Unidos, alguma coisa assim, ele ia viajar para outro país e tinha que remover esse implante. Mas foi só isso. Não me lembro de ter algum caso assim que você fale, meu Deus do céu. Até porque a gente, igual eu falei, a gente não sabe em que condição aquilo aconteceu, né? Como que o paciente estava, qual a clínica que o paciente fez, a gente fica bastante receoso de julgar os casos. Sim. Que vindo de fora. Sim, é difícil, né? Você falar, de repente, algum caso específico e até também porque o colega, às vezes, né, porque o tratamento ele não depende 100% só do profissional. Ele tem a participação do paciente também, né? Muitas das vezes o problema surge a partir de uma participação do paciente. Ele tem que colaborar também. Com certeza. O paciente tem que cuidar o pós-operatório, tem que ficar em repouso alguns dias. Senão vai abrir ponto, vai demorar a cicatrizar, vai ficar mais roxo do que o normal, vai ficar mais inchado do que o normal.
enquanto a gente está na cirurgia, a gente tem controle. Na hora que encerrou, o paciente foi para casa recuperar, a gente não sabe o que ele fez, o que ele comeu, se ele falou muito, se carregou peso, saiu no sol. Uma coisa que a gente percebe que hoje, por exemplo, o trabalho da odontologia em reabilitar o paciente é muito maior do que antigamente. Antigamente, o paciente ele era mutilado, né? Qualquer problema era extração e tal e tudo mais. Hoje já existe uma conscientização maior em você reabilitar, né, esse paciente, enfim, né, você tratar. Hoje, você diria que o número de pacientes que você atende hoje são pacientes decorrentes dessas mutilações do passado ou é por conta mesmo da vida do paciente do dia a dia, ele foi perdendo ou por alguma doença, enfim, como que é, doutor? Ah, não, com certeza, Ismael, isso aí acontece com uma recorrência muito grande. A gente não sabe de fato como que estava a boca do paciente, mas, né, dado o histórico nosso, a gente sabe que antigamente a odontologia, igual você falou, qualquer coisa já extraía os dentes. E normalmente o paciente, sou do interior, estava com dor em um dente, fui lá, tirou todos os dentes. E nisso, é isso que vai gerar os pacientes desdentados de hoje em dia, esses pacientes que estão há 20, 30 anos com uma dentadura, com uma prótese total. Hoje, o paciente, doutor, a gente percebe que, como a gente trata aqui muito falando sobre cirurgia ortognática, a gente vê como que é a satisfação do paciente depois que ele faz a cirurgia ortognática. Muda muito a face do paciente, né? Sem contar o funcional também. Enfim, a gente lida diariamente aí com casos de paciente, né, de colegas que tratam pacientes, enfim, do pós-operatório. Mas aí depois eu comecei a acompanhar bastante o implante também, né, cara? O implante, ele traz uma transformação gigantesca. Você vê muito paciente chorando depois que coloca a prótese. A pessoa só tem noção da importância depois que ela perde, né? Porque aí ela fala, pô, agora eu... E aí volta a comer, se alimentar. Quais são as suas experiências com o paciente com relação a essa satisfação em poder o paciente voltar a sorrir e ter uma vida, uma qualidade de vida normal, vamos dizer assim, né? Ah, não, isso aí acho que é a parte mais gratificante da área que eu atuo. A gente vê o paciente sorrindo, às vezes a gente faz cirurgia, ele instala a prótese, porventura encontra o paciente, às vezes, na recepção da clínica, ele está totalmente diferente. A senhora está maquiada, está com uma roupa melhor, o paciente, homem, está com o peitão estufado, ele está mais feliz, ele está com a autoestima lá em cima, porque ele voltou a sorrir, ele consegue comer uma carne, consegue mastigar com mais segurança, consegue sorrir, autoestima elevada. Isso aí é extremamente gratificante, Ismael. Você estava falando agora que você vai fazer uma palestra fora do Brasil, você vai estar ministrando um curso. Como que é, professor? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Antônio Albuquerque, bastante amigo meu. Assim como os meus olhos brilham pela reabilitação total, o dele é pelas cirurgias ortognáticas, né? A transformação de vidas que ele causa é muito bacana. Mês que vem, dia 14, estou indo para a República Dominicana, vou dar um curso de reabilitação de maxila atrófica, né? Ensinando essas técnicas de ancoragem, que lá ainda estão no começo, para a gente conseguir essa carga imediata, reabilitar o paciente de forma mais rápida, entre 3 a 7 dias aproximadamente. Bacana. Essa área acadêmica é uma área que você gosta também? Você faz parte lá da equipe também, lá da ABO de Campinas. É uma área que você curte também, professor? Eu gosto de estar junto, gosto de ensinar, mas não é minha grande paixão. Não gosto de ter que montar aula muito elaborada. Eu gosto de mostrar meus casos, explicar caso a caso. Estou sempre aberto, caso alguém... Isso aí acontece bastante. A pessoa quer vir acompanhar a cirurgia, vem, vou mostrando. Mas agora a parte acadêmica como um todo, aquela de montar o slide, um slide muito bem elaborado, não é muito minha praia. Eu gosto mais de operar, gosto de estar com o paciente e, obviamente, gosto de ensinar, mas ali na prática. Alguém comigo, vem, passa 1, 2 dias, acompanha todas as cirurgias. Isso aí acontece bastante, pessoal em graduação, pessoal residente, pessoal que acabou recentemente a especialização de implantodontia, às vezes passa 1, 2 dias só para ver um pouquinho do universo da reabilitação total, umas coisas mais diferentes do mundo que está acostumado ali. Professor, como a gente falou lá no início do nosso podcast, falar sobre implante não tem como falar um pouco sobre
os benefícios que o implante oferece ao paciente. E para a gente, estamos chegando aqui, né, no nosso final do nosso episódio do podcast. 1 hora e quanto tempo aí? Estamos com 1 hora e 20. 1 hora? 1 hora de podcast gravado. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o dia a dia do paciente e entender um pouquinho o que é um implante. As pessoas confundem muito. Você fala em prótese, você fala sobre implante. Fale um pouquinho para a gente poder desmistificar essa dúvida do paciente sobre o implante. O que é o implante, doutor? O implante em si, ele é o substituto da raiz de um dente perdido. Então, o paciente perdeu um dente, coloca um implante. Em caso de reabilitação total, igual eu tinha comentado anteriormente, a gente consegue com 4 implantes, né, desde que bem distribuídos, desde que com estudo de caso, a gente consiga colocar 4 implantes e reabilitar todo o marcado. Então, no caso, 12 dentes. O implante em si, então, é o substituto da raiz dentária perdida. E quais os tipos de implante, vamos dizer assim, hoje no mercado você usaria? Você falou de 2 marcas aí, mas que você conhece, que tem qualidade no mercado. Você tem alguns nomes que você poderia sugerir, de repente, para esse aluno que está buscando qual implante ele escolher para poder trabalhar? Eu uso, e se eu for indicar, nos meus pacientes são só Sim e Neodent. Aí do da Sim tem uma marca, um modelo específico, eu gosto do Sim Strong, que é o SW, e o da Neodent pode ser o Alvin ou o Helix do Gramorce e o Alvin do Conimorce. São os implantes cônicos, as quais eu gosto de trabalhar e as quais eu confio, e as quais são muito bons. Tem uma idade específica para a pessoa fazer implante? Porque assim, a pessoa perdeu o dente e aí imagine que uma pessoa jovem ainda, a pessoa a partir do momento que perdeu o implante tem outra alternativa ou não? É só implante, ponto final? Tem alguma coisa assim, doutor? Não, a gente espera pelo menos a maturidade esquelética do paciente, aí, né, entre 18 e 21 anos para reabilitar com implante. Até lá, o paciente normalmente fica com uma prótese provisória ali colada nos dentes adjacentes. E o limite máximo, né, desde que esteja saudável, senhorinho, senhorzinho, pode fazer. Claro que a gente não vai indicar um implante zigomático num paciente com 90 e poucos anos, até porque o trauma cirúrgico é bastante grande. O implante zigomático para esse paciente de idade muito avançada não é o ideal, né? Não é o ideal, assim, é uma alternativa. Nunca fiz, eu faço em pacientes 60, 70 anos, que é uma cirurgia que demanda um cuidado muito maior, o pós-operatório maior, o afastamento ele é maior, precisa estar com uma sedação com o médico anestesista, aí tem que se colocar na balança se vale o custo-benefício de submeter o paciente, às vezes numa idade muito avançada, uma cirurgia muito grande. Do que é feito o implante, doutor? O implante ele é de titânio. Então, é o titânio com a superfície tratada, é o mesmo que o professor Branemar colocou na tíbia do coelhinho lá atrás, só que agora está um pouco mais tratada a superfície, com óxido de titânio, para ele integrar, para ele pegar no osso com uma maior facilidade. É a mesma material das placas de cirurgia ortognática ou não é diferente? Cara, acredito que seja diferente. O material que é usado para a cirurgia ortognática é diferente porque a placa que vai na cirurgia ortognática ela pode ser retirada. O implante, depois de integrado, só se tira com uma broca específica, uma broca trefina, que ela vem ao entorno do implante para quebrar essa integração. É mais difícil você fazer ou tirar o implante? Colocar ou tirar o implante? Tirar, com certeza. O tirar você nunca sabe como que vai ser. Nunca sabe como que vai ser. Às vezes tem um instrumento chamado retriever, que ele encaixa e dá um contra-torque. Só que funciona muito pouco. A maioria dos casos, daí você tem que tirar o osso em volta e aí você tem que preservar o osso, mas ao mesmo tempo você tem que tirar o osso para poder retirar o implante que está às vezes mal posicionado, às vezes já perdeu a inserção óssea dele, então é bastante complicado remover. Eu tô falando porque eu tava no final de semana com família e tal, e meu tio removeu os implantes, cara, e ele tava falando, cara, mas eu sofri. Aí eu falei, sim, eu acho que é porque agora ele vai colocar, né? Teve que retirar e fez tal, tem que esperar tal para poder colocar. Eu imagino que para tirar dá um trabalhão e o paciente sofre bem mais. Nossa, né? Com certeza. É incomparável tirar com colocar. O tirar é muito pior. E o implante, ele tem um período, ele é para sempre ou ele tem uma durabilidade até um tempo de vida, você vai precisar retirar ele, doutor? É igual os dentes, né? Teoricamente são para sempre, desde que seja feito os cuidados.
Assim como a gente tem gengivite, que leva a doença periodontal, que perde o dente, a gente pode ter uma periimplantite, que se não tratada, vai lá e perde o implante. Então, casos de reabilitação total, eu digo que é como se fosse uma manutenção de um carro. A cada 4, 6 ou 8 meses, a depender da higienização do paciente, tem que ir lá no consultório, remove a prótese, higieniza, pule, troca algum componente ou outro se precisar e volta. Tem que ser feitas manutenções. Senão, ali eventualmente vai retendo alimento e começa uma inflamação, uma infecção em torno do implante e acaba perdendo os implantes também. Na maioria dos casos é por falta de manutenção? A maioria dos casos é por falta de cuidado do paciente, que tem que escovar e tem que fazer manutenção. Só a manutenção normalmente não dá conta, não. Tá, ou seja, o paciente uma vez fez o implante, protocolo total, ele tem que voltar. Não tem como esse negócio de ir embora, acabou, tô feliz da vida, nunca mais volto aqui, esquece, aí não existe. Não existe na teoria, né? Na prática... Existe. Na prática... Tem muito paciente que vai e não volta nunca mais. O paciente vai e não volta nunca mais. E às vezes acontece de voltar dali alguns anos com os implantes perdidos, mas nenhuma manutenção, nenhum cuidado. A gente vê que não teve cuidado, não higienizou. Tem o WaterPik, que é um jatinho, um dispositivo, né? Um jato que usa para higienizar, porque como ele está fixo, fica uma frestinha entre a gengiva e a prótese. Então, o paciente tem que jogar esse jatinho de água, tem que descontaminar, tem que manter limpo. Se for para casa e não voltou nunca mais, infelizmente, aí perde também. Então, a gente não sabe, às vezes, a origem, né? Se foi o implante mal colocado, se foi o paciente que não cuidou, tem toda essa questão também. Ô professor, eu estou tentando aqui, Giovanni, pegar as perguntas que foram mandadas para a gente aqui no nosso canal da Bucocast. E a hora que nós estávamos começando a entrevista, eu abri as perguntas. Agora não estou conseguindo abrir mais. Será que você pode dar uma olhada aqui? Você ou o Thales? Não sei se o Thales manja também aqui do Instagram, cara. Eu estou tentando abrir aqui as perguntas e eu fiz nessa caixinha de perguntas aqui, Giovanni. Doutor, hoje o aluno de graduação, ele tem uma dificuldade quando ele sai para escolher qual caminho. Você teve essa dificuldade também? Ou não? Você, quando saiu da graduação, você já sabia o que você queria? É aquilo que eu falei para você, Ismael. Até o 3º ano, não sabia. A partir do momento que eu tirei aquele 3º molar que fez aquele... Talvez não tenha sido assim, mas na minha cabeça foi. E aí, dali em diante, eu decidi, é cirurgia que eu vou fazer, é isso que eu quero para minha vida. E desde então, 8 anos de formado, 8 anos exclusivamente dedicado à cirurgia. Nunca fiz uma restauração, não faço nem limpeza, nem os meus pais. Verdade? Meu negócio, eu gosto de cirurgia, sou obcecado por isso. E é o que eu dedico, eu durmo pensando, acordo pensando e... Dentro da implantodontia, o que você mais gosta de fazer? Porque é igual da bucomaxilo. O cara gosta de fazer ortognática, cirurgia TM, gosta de trauma, dentro da implantodontia. Eu gosto de reabilitação de maxila atrófica, que é a maxila que já perdeu o osso há muito tempo e normalmente é aquilo que já falaram ao paciente, seu caso não tem solução, você tem que usar dentadura mesmo, ou só se fizer enxerto, seu tratamento leva 2 anos. E aí, por meio das técnicas de ancoragem, os implantes zigomáticos, a gente consegue devolver os dentes fixos para o paciente, isso aí é extremamente gratificante. Você gosta do problema, na verdade, né? Muitas vezes é os casos que... Mais complexo, né? As cirurgias as reabilitações mais complexas, as cirurgias que não é todo mundo, não é todo implantodontista que resolve. E aí, talvez por eu ser cirurgião bucomaxilo de formação, eu já tenha uma facilidade maior com essas cirurgias grandes. E a hora que a gente encaixa a buco com os implantes, para mim é perfeito, é o que eu gosto de fazer. É o casamento perfeito, É o casamento perfeito. Porque, assim, é aquilo que eu falei, a implantodontia caminha muito próximo ali da bucomaxilo. Alguns colegas que eu conheço também é cirurgião de carreira, mas exerce a profissão mais diariamente dentro da reabilitação. O que você busca na implantodontia? Assim, a gente teve vários elogios, né? Com relação ao seu conhecimento, com a sua experiência, mas o que esperar aí do Dr. Vinícius aí, com o que você está buscando aí de novidade na implantodontia? Onde você quer chegar aí dentro dessa especialidade, doutor? Então, Ismael, da família que eu vim, onde eu tô, acho que já é surreal, assim, é inimaginável. Então, eu gosto de devolver a autoestima para o paciente, devolver o sorriso para o paciente poder mastigar, o paciente poder, às vezes, no final do mesmo dia, dar um abraço, falar, obrigado, doutor.
Ou muitas vezes, quando vou algum dos colegas acompanhar a cirurgia, fala, "Ô, doutor, aprendi muito com o senhor hoje, foi muito legal." Então, é isso que me motiva, é o autoestima do paciente e, muitas vezes, passar um pouco da minha experiência aí para os mais jovens. É porque a gente vê hoje muitos colegas migrando, buscando outras áreas, né? É o que está em alta hoje. A gente, daqui a 20 anos, nós vamos ver o Dr. Vinícius na implantodontia ainda mais forte, ou a gente pode encontrar o Dr. Vinícius, de repente, numa outra especialidade? Enfim, tem alguma coisa em mente com relação a isso ou não, doutor? Se eu não estiver operando, provavelmente eu vou estar de férias, mas eu acho que eu não me vejo em outra especialidade, não. A não ser que algumas a gente não pode falar nunca, mas acredito que do jeito que está sendo é o que eu gosto de fazer e não tem outra possibilidade. Doutor Ciccone, é isso mesmo. E equipe. Explique o conceito dos implantes transnasais. Transnasais são os implantes do professor Vanderlin. São os implantes para maxilas atróficas também, quais eles são ancorados. É descolada a mucosa do nariz por dentro e é ancorado num osso que a gente tem aqui superiormente ao nariz. É uma cirurgia muito complexa. Eu não conheço ninguém que faça, a não ser esse professor Vanderlin que desenvolveu a técnica. Então, eu não tenho experiência para falar, nunca vi um caso, nunca vi uma cirurgia, só casos de rede social mesmo. E existem técnicas que estão sendo ainda, por exemplo, na bucomaxila a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, né? Que é uma técnica nova, cirurgia ortognática, e que alguns cirurgiões ainda, né, estão se adequando. Na implantodontia, você falou agora dessa técnica, existe alguma que está em andamento, que você faz, que você usa, algo desse tipo com relação aos implantes? Doutor? Normalmente são os guias cirúrgicos para implantes na região anterior, os dentes da frente, que é importante a gente manter a gengiva, as papilas. Então, ela tem que ser o menos traumático a gengiva possível, para que a gente consiga manter essa estética vermelha e não cause uma retração, não fique com um defeito comparado às gengivas do lado. Então, assim, não tem nenhuma... tem alguns instrumentos que são mais delicados para que faça a extração, mas nada muito específico, assim, igual a essa técnica da ortognática minimamente invasiva que vem criando aí. Quantos protocolos faz por mês, em média, em quantas cidades? O doutor Antônio Albuquerque mandou aqui, foi acho que aquela que você falou, né? Eu faço... Pelo jeito, não é muito normal o número de protocolos e cidades que você atua, para ele estar perguntando aqui, né? Não é... Eu trabalho normalmente umas 5, 7 cidades por semana. Às vezes, o ano passado eu fiz as contas, foram 35 cidades no ano, né? Começa a repetir as cidades. Em torno de 10 a 12 protocolos por semana, daí mais de 400 no ano. É bastante, hein, professor? É bastante. Isso você se dá pela agilidade, obviamente, seu conhecimento, a sua técnica, mas assim, vendo do lado do paciente, eu não sei o colega cirurgião, né, onde você presta trabalho, mas vendo do lado do paciente, o bom cirurgião é o paciente que é o cirurgião que faz rápido e o paciente não sente dor. Essa é a impressão que eu tenho do paciente. Quando o paciente fala bem do cirurgião, ele é muito bom, foi rápido, eu não senti dor nenhuma. Normalmente é isso mesmo? Normalmente. E por isso que a gente tem que realizar a cirurgia ali em mais ou menos 90 minutos, 1 hora e pouquinho, né? No máximo 90 minutos, com anestesia local, né? A não ser quando é os casos com sedação endovenosa, porque começa a passar a anestesia do paciente e aí começa a queixar um pouquinho mais de dor. Então, o ideal é que a gente faça a cirurgia rápida, mas de forma... não fazer correndo, fazer rápido, seguir todas as etapas, fazer como tem que ser feito. Essa frase, apressa o inimigo da perfeição, dentro da implantodontia, com certeza ela... Não, com certeza. Acho que tudo na vida, né? A gente Sim. não pode fazer nada correndo, né? Pode fazer rápido, mas desde que seja respeitado a curva. Não dá para pular etapas do procedimento para ser mais rápido. Dentro da cirurgia ortognática, quando você faz a cirurgia com menos tempo, menos trauma, o inchaço é menor. Dentro da implantodontia, a cirurgia, ela reflete na recuperação do paciente com relação ao tempo também? Não, com certeza, mas assim, não é uma receita de bolo, não é necessariamente. Às vezes, já teve caso de operar 2 pacientes no mesmo dia, então os 2 maxilas, o mesmo Vinícius, na mesma cidade, digamos, o mesmo clima, e um paciente fica muito roxo e a outra paciente parece que não fez absolutamente nada. Nem inchou, não ficou roxo. Então, a gente não sabe
se às vezes é o organismo que sangra um pouco mais, o músculo que é um pouquinho mais flácido, e aí o sangramento entre os tecidos escorre, o paciente fica mais roxo, ou se o paciente abusou um pouco mais no pós-operatório, mas normalmente sim, quanto menor o tempo, menor o edema, mais confortável pós-operatório. Dentro da bucomaxila, a gente sabe que esse negócio de tempo, ele parece que tem um pouco do ego do cirurgião. Fiz uma cirurgia ortognática em 2h30. Eu sempre, quando a gente tem costume de falar com os colegas, parece que quando ele fala da cirurgia, se ele não falar o tempo que ele faz, parece que aquilo, né, ele não falou da forma correta. Sempre quando fala, eu faço uma ortognática, e ele já fala, faço em tanto tempo. Ele não fala assim, eu faço ortognática. Sempre o tempo está associado o fazer ortognática como se isso fosse um troféu. Eu faço em 2h30, porque não é comum, né, uma cirurgia ortognática em 3 horas. Normalmente é 5 horas, né, é a média, 6 horas, depende do caso. Dentro da implantodontia, existe isso também para os cirurgiões de implante? Ou eu faço um protocolo em 40, 50 minutos? Isso existe também ou não? Igual você acabou de comentar, né? Sim. Muito ego do cirurgião, que o importante, na verdade, é a satisfação do paciente, né? Então, desde que a cirurgia seja bem feita, seja bem executada, indiferente se durou 1 hora, se levou 2 horas. O importante é o paciente estar bem, no final das contas. Esse é o seu conselho? Que você, para esse colega que busca tempo, eu faço rápido, o conselho que você dá é com relação à questão do tempo, para esse cirurgião que busca fazer em menos tempo e tal. Não, com certeza. Essa aí é a dica, né? Faz o que tem que ser feito, faz bem feito, que tende a dar certo. Às vezes, por querer adiantar 5 minutos, escapa uma coisinha ou outra, então vamos fazer com os pés no chão. Pode fazer rápido, mas sem fazer correndo, né? A parestesia também ela é muito presente nos casos de zigomáticos, implantes de prótese total, porque na cirurgia ortognática ela é bastante recorrente, sim, tanto na mandíbula, reabilitação de protocolos mandibulares, porque a gente precisa localizar os 2 forames mentuais aqui. Então, durante o descolamento, a gente manipula o nervo. Então, o paciente fica, não na maioria dos casos, em alguns casos, com uma perda de sensibilidade provisória aqui. Às vezes, 1, 2 semanas, retorna. E os implantes zigomáticos também. A gente descola a ponto de enxergar o forame infraorbitário. Então, é comum que o paciente fique com um pouco de parestesia aqui na região inervada pelo nervo infraorbitário. Mas, sim, provisório. A gente não rompe nervo durante afastamento apenas. O inchaço que causa no implante, eu fiz implante, não tive inchaço nenhum, 0. Quando você vai fazer uma extração de siso, o negócio dá tem essa diferença com relação ao implante? É comum o inchaço ou não? É só no zigomático? Como que é isso? É comum o inchaço nas cirurgias de reabilitação total. Então, quando são todos os dentes, igual eu tinha falado para você, a gente tem que descolar muito. Tem que regularizar o osso para ter uma acomodação melhor do tecido mole no tecido duro, que é o osso. Então, esse descolar, esse regularizar, faz inchar. Então, mas isso não é nenhum contraponto, desde que o paciente seja orientado. O senhor vai inchar 2, 3 dias, depois 2, 3 dias desinchando, daqui 1 semana já está novo de novo. Inchar mais ou menos não quer dizer se foi o procedimento feito... Isso aí é indiferente. É indiferente. Igual eu falei, tem às vezes no mesmo dia, um paciente incha um monte, outro paciente não incha absolutamente nada. Mesmo Vinícius, a mesma técnica cirúrgica, na mesma cidade, quero dizer, por causa do clima, e não dá para saber. Cada organismo reage de uma forma, né? Dr. Vinícius Polo, eu quero te agradecer, cara, pela tua presença aqui no nosso podcast. Confesso que fazer esse podcast com você foi desafiador para mim, porque eu tenho mais a minha familiaridade mais com a cirurgia ortognática, né? Falar um pouco mais sobre essa área e falar sobre a reabilitação, a parte da implantodontia, foi um desafio para mim. Eu confesso que foi muito bom, né? Eu achei que eu ia ter mais dificuldade, mas fiquei muito à vontade, até porque as suas respostas, ela não me deixou em momento algum perdido ou com dificuldade de entender, né? Mas eu avisei ele antes, falei, professor, fala de uma maneira que eu consiga, né, que a gente tenha aquelas palavras, né, que é muito ligado na parte acadêmica, né, e a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, fica meio perdido. Mas foi muito bom, gostei demais de fazer esse podcast com você. Eu queria que antes de nós encerrarmos esse podcast,
que você falasse de repente alguma coisa que não foi perguntado para você, se você queria expor alguma ideia, alguma técnica, alguma coisa que você de repente veio em mente para você falar, tá aberto aí o nosso canal para você expor de repente algo relacionado ao nosso podcast, os assuntos que nós tratamos aqui hoje. Não, eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer inenarrável, também meu primeiro podcast, nunca tinha participado. Acho que às vezes dá uma gaguejada, uma coisinha ou outra, mas é muito gratificante também a gente estar aqui e poder conversar sobre um tema que eu adoro, um tema que eu vivo. Então, eu agradeço, Ismael. Acho que não ficou nada para trás. Agradeço imensamente aí o convite. Fechado. E qualquer oportunidade que precisar, só contar com a gente, mandar uma mensagem, a gente está aí. Fechado. Antes de a gente encerrar, professor, eu queria que você deixasse um conselho para os nossos alunos residentes, né? Tanto da parte da bucomaxilo, os alunos de graduação, que a gente tem bastante seguidores aí no nosso YouTube, nosso canal também do Instagram, esses alunos que estão em formação, de repente esse aluno que está lá na graduação e está pensando assim, cara, será que eu quero mesmo ser dentista, cara? O negócio é meio desafiador, né? A gente sabe, como você falou aqui, dentro do nosso podcast. Então, eu queria que você deixasse um conselho para esse aluno que está buscando ser um profissional de sucesso na carreira da odontologia, seja ele cirurgião bucomaxilo, implantodontista, independente da área que ele vá seguir, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esse aluno que está buscando o sucesso na odontologia. Então, eu acho que o maior conselho que a gente pode deixar para as pessoas é respeitar o tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, o cara que está na graduação, ele tem que respeitar o tempo da graduação, ele tem que se dedicar, tem que focar. O residente tem que aproveitar ao máximo a residência dele. O melhor está por vir depois. É estressante, é difícil no começo, passa a noite sem dormir, será isso que eu quero? Aí depois se forma, tem que respeitar o tempo também. Demora algum tempo até se ter uma postura no mercado, você ficar conhecido, tem indicação de paciente, indicação de colegas. Então, é aquilo que a felicidade está na jornada. Então, tem que ir aproveitando e comemorando cada etapa da jornada. O cara que está na graduação tem que ficar feliz ali de tirou um dente periodontal, o cara da residência tirou um siso, fica feliz, e aí vai evoluindo e vai construindo e vai se solidificando sem querer pular etapas. Vai respeitando o tempo e, como a gente já falou, curva de aprendizagem. É importante sempre respeitar a curva de aprendizagem. Tem algum livro que você indicaria aí para quem quer estudar implantodontia? Procurar algum caminho? Você vai começar na área de implante, especialização, você precisa ler artigo tal, você precisa conhecer isso tal. Tem alguma dica aí que você pode deixar para quem quer seguir carreira na implantodontia? Estou fazendo pergunta aqui de algum site, alguém que você segue, um cara que é bom, cara, olha, segue esse cara, procura esse nome, procura esse professor, me inspirei nele, para quem quer seguir carreira na área de implante. Na área de implante, a gente tem 2 livros principais, que é o livro do Michi, que é para implantodontia como um todo, e tem o livro do professor Abílio Copedê, que é de reabilitações totais. Então, são os 2 principais livros. Além do que, tem um livro que eu acho que é bom para a vida, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso aí é bom para a pessoa entender como se relacionar também com os demais, porque na odontologia a relação interpessoal é uma coisa que demanda muito do sucesso da pessoa, depende muito da relação interpessoal. Se a pessoa é muito boa tecnicamente, está quietinha, fechado dentro do consultório, ninguém vai saber, ninguém vai conhecer. Então, a pessoa tem que estar bem relacionada, tem que estar andando sempre com os melhores, tem que ter mentores para se ir evoluindo. E esse é um livro que eu gosto bastante, é bem legal para as pessoas ter uma relação interpessoal um pouquinho melhor. Antes de nós encerrarmos nosso podcast, nós vamos fazer o nosso merchan, né, Giovanni? Que a gente precisa do nosso merchan. Você vai vir aqui no nosso canal e você vai precisar fazer um merchan pra gente. Tá aqui o Dr. Vinícius Polo, vai fazer o merchan agora da Bucocast. Esse merchan é simples, doutor. Eu queria que você falasse o que você achou do nosso estúdio, o que você achou do nosso canal da Bucocast, você que já nos acompanha lá através do Instagram, através do nosso canal no YouTube, porque é só assim que vai despertar o desejo de outros amigos cirurgiões, né, Thales? Vir aqui fazer um podcast com a gente. O que você achou dessa experiência aí e desse nosso podcast?
Cara, rapaz do céu, eu achei impressionante essa estrutura aqui. Igual a gente estava conversando no começo, eu sou um ouvinte de podcast, né? Às vezes a gente acompanha os vídeos e essa estrutura é de primeiro mundo, né? É diferenciada. Até os melhores podcasts que a gente acompanha é impressionante. Parabéns aí a toda a equipe, a toda a estrutura de som, a estrutura de imagem, a acústica. Eu achei fenomenal. Direto de Salto, aqui bem próximo de Piracicaba, onde nós estamos aqui nos estúdios Agape, nós recebemos hoje o professor Dr. Vinícius Polo, um dos grandes nomes aqui do nosso interior, da nossa região de Campinas, um amigo querido que foi indicado por... Nós tivemos lá quase 20 colegas cirurgiões que citaram o nome desse cara e eu falei, eu preciso fazer essa entrevista com ele, preciso bater esse papo. Com certeza não vai faltar oportunidade para outros podcasts, outros temas, né, dentro dessa área. Com certeza será sempre lembrado aqui dentro do nosso canal. Eu quero te agradecer imensamente, né, por esse podcast. Confesso que, como eu já disse, um pouco ansioso por tratar de um tema que eu não tenho muito familiaridade, mas eu confesso que foi muito bom. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. E muito obrigado, viu, professor? Foi um prazer imenso falar contigo e espero, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente fazer um outro podcast e falar um pouco mais ainda sobre esse mundo da implantodontia. Com certeza. Assim que precisar, Ismael, qualquer coisa, tem meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram. Estou sempre bem solícito, aliás, estou sempre bem disposto, sempre que precisar, qualquer coisa, pode chamar. Foi um prazer inenarrável, cara, estar aqui com você hoje. É uma experiência muito diferente para mim. Muito obrigado, viu? Falar do que eu tanto amo fazer. Valeu, um abraço, Thales, Giovanni, e até o próximo episódio da BucoCast, gente. Valeu!